Cuiabá, reconhecida mundialmente por suas invejáveis altas temperaturas. Um caloroso coração chamado por capital do Mato Grosso e avivado por mais de 600 mil habitantes, movidos pelo sonho da prosperidade em uma sociedade altamente competitiva. O que não seria por engano, claro, já que este é um sonho plantado na capital de um dos estados que mais apresentam crescimento anualmente em todo o país. « 2020, um ano que se mostra especial de muitas maneiras. Ano em que a cidade sopra sua 31ª velhinha e, embora seja um dia que mereça ser festejado, circunstâncias extraordinárias pedem cautela e isolamento, o que inevitavelmente nos leva a reflexões. E a primeira delas é: estamos vivendo novos dias? O que acontece com as pessoas quando a ordem do mundo ao qual estão familiarizadas se desmancha com a revelação de uma crise originada no outro lado do planeta? Num continente em que a maioria sequer jamais colocará os pés um dia. Uma crise de proporções tão grandes que mal podem ser apuradas. Ironicamente causada por algo tão minúsculo que nos impossibilita ser visto a olho nu. A causa? Um vírus, chamado coronavírus, ou melhor, Covid-19. Quando uma pandemia global acontece, o pânico acontece. E uma cidade acostumada a um intenso ritmo de atividades, de repente, se depara irreconhecível. Como se simplesmente tivesse sido evacuada para fugir da invisível ameaça. O retrato é de um cenário apocalíptico. Em dias tão estranhos que parecem sair das páginas daquele famoso livro. Um cara chamado Charles Darwin, mesmo sem acesso a tanta informação como cada um de nós tem nos dias atuais, conhecia e defendia acirradamente o poder natural que todo ser vivo possui para a evolução. E neste caso, talvez, o biólogo britânico ficasse espantado em como uma mutação genética tornou um vírus uma brutal ameaça contra a vida humana. O que nos leva à próxima pergunta. Após tomarmos dimensão sobre o que estamos enfrentando, ainda seríamos capazes de alimentar a ideia de que somos a espécie protagonista no filme sobre a Terra? Nossa presença aqui, cada vez mais numerosa, se basta como explicação para presidirmos uma realidade de tantas fronteiras? Neste conjunto de aspectos inesperados, tendo em mente que é preciso adotar medidas de segurança para conter o avanço do vírus, ampliando infelizes estatísticas, os reflexos no comportamento coletivo social são radicais. A exemplo de distorções de realidade, percebemos uma das cidades mais quentes do continente sul-americano quase congelar no tempo. Fica evidente o quanto dependemos uns dos outros para sustentarmos a versão de mundo ideal ao qual nos filiamos, envolvidos por uma extensa trama que afeta a todos de um modo ou de outro. Lugares erguidos para atrair e reunir um grande volume de pessoas se viram invadidos pelo temor do pior e decidiram optar por fechar as portas. E mesmo quase contra a própria vontade, foram para casa dormir com a esperança de que acordariam de um sonho vago e esquecido. Porém, a realidade é um voo que não pode ser cancelado. Por outro lado, alguns serviços se beneficiaram para valer, passando a preencher um generoso espaço neste cenário de condições econômicas instáveis. Um dos verdadeiros sinais sobre as mudanças marcantes do nosso tempo.
Para todos os efeitos, esse é um momento em que para tudo há um forte apelo moral. E mesmo aqueles que optam por resistir, acabam sujeitos à imparcialidade do julgamento social, correndo o risco de serem taxados desrespeitosos, desleais à humanidade. Apesar da adesão à quarentena por parte da maioria, sob autorização do governo estadual, alguns se mantiveram em solitária rotina. Uma visão clara então se forma, e o que se nota é que todos os trabalhadores acabam sujeitos às totalidades do mesmo contexto. Cidadãos comuns expostos à fragilidade dos sistemas. Como determinar quem são os mais vulneráveis? Honestamente, ainda sobre mundo ideal, penso que só seja possível onde não haja excluídos. Algo que aparentemente não procede. É improvável. Outro cara chamado Platão, filósofo grego, certa vez afirmou que uma vida não questionada não merece ser vivida. Creio que seu intuito fundamental descenda da necessidade que todos temos em rever nossa realidade. Então, por que não abrimos algumas questões tão urgentes quanto antigas? Política e ciência desempenham papéis extremamente decisivos num processo como o que enfrentamos hoje, onde ambas as forças devem assegurar que o bom senso seja preservado até o último estágio da grande transição que só se completa na renovação da mentalidade do povo. Então, de que maneira poderíamos diminuir, por exemplo, a desigualdade e recolocar sob equilíbrio a disposição de recursos para a formação do indivíduo em sociedade? O que é mais viável diante desses abalos? O sistema mudar o povo ou o povo mudar o sistema? Presumo que o povo não possa simplesmente exorcizar o sistema quando é o que o mantém ativo. Mas a desigualdade, sobretudo, é revoltante. E nesta inversão de perspectivas, cada um assume diferentes responsabilidades conforme seus direitos. Posições justificadas por meio da meritocracia. No entanto, a que custo estamos dispostos a competir pelos padrões sociais e seus caprichosos status de sucesso e prosperidade? Se há um elo legítimo entre essas coisas, de quem é o rosto da felicidade? Quando mal reconhecemos o que é essencial em nossa própria humanidade e nada se faz o bastante para satisfazer os interesses em nossa sede pelo consumo, acúmulo de títulos e bens. É preciso despertar a consciência para uma vida cujas condições podem ser justas se lembrarmos do fato de que o que nos torna falhos é também, ironicamente, o que nos habilita a milagres. Nossa inteligência. A origem comum de nossos acertos e fracassos ao longo da história, com a qual sempre teremos uma relação de aprendizagem em todas as épocas. Daí se dá a importância para a educação, para que as gerações seguintes não se sintam perdidas ou abandonadas pelo legado que deixarmos. Realmente, o amanhã pode ser promissor, se acertarmos nosso relógio e reajustarmos a maneira que usufruímos do nosso tempo. A começar pelo modo que utilizamos nossos principais recursos. A tecnologia pode dar saltos, a mente humana não. Não podemos ficar em atraso com isto, quando para tudo há consequências
e nada é permanente. Na geração em que conexão é algo essencial, poucos podem se dar o luxo à desinformação, por exemplo. Com tanta demanda de dados fluindo na palma da mão, o desafio real e talvez único seja lidar com todo esse poder, ou seria ilusão de poder, já que a facilidade para a distorção de fatos é ridiculamente absurda. Infelizmente, essa é uma das máximas do nosso tempo. Cada um pode tomar clareza a partir de qualquer coisa, muitas vezes confundindo informação com ruído. Um descuido comportamental que, além de comprometer a capacidade crítica individual, ao meu ver, claro, pode acabar naquilo que decidi chamar de surdez latente, quando ignoramos o que é relevante a maior parte do tempo em troca de futilidades. De modo geral, quando não buscamos informações, de alguma maneira, alguém se encarrega de encontrar um caminho que as traz até nós. O ponto crítico nisto? Posso responder com outra pergunta. Através de quem elas chegam e sob quais intenções são semeadas? Afinal, informações e ideias são poderosas sementes que florescem no fértil solo da nossa mente. Cientes disso, é dever mínimo de cada um atestar o que é veiculado em cadeia global, pois vale a pena lembrar que nem todos se comovem por crises, tirando proveito sem qualquer hesitação e empatia. Toda crise gera importantes discussões sociais. Uma reação natural ao forte desequilíbrio que, por sua vez, gera grandes oportunidades para desenvolvermos soluções que promovam mudanças reais em nosso cotidiano e podem nos direcionar ao melhor curso possível pelos trilhos da história. Isso, claro, se houver cooperação mútua e muita lucidez entre todos os lados envolvidos no exaustivo processo de renovação. Ao abraçarmos a verdade de que a menor mudança por melhoria só se concebe a partir da valorização do bem comum, a vida, cada dia alvorecido será melhor que o anterior. Talvez, em nenhum outro ponto da história contemporânea houvesse tanto tempo para se colocar à mesa mais do que beleza. O conceito de família moderna foi exposto a uma redescoberta. E para muitos de nós, estes são dias estranhos com seu lado bom. O que então escolheremos de agora em diante? O mais ingênuo de nós nada mais espera do que dias melhores. Dias em que possamos interagir com o mundo além do alcance da vista na janela, onde há parques cheios de vida. Crianças livres para brincar. Entusiastas discutindo projetos ambiciosos. Sábios tomando decisões aos finais de tarde. Quadras e ruas completamente tomadas por amantes do esporte. Dias em que as emoções sejam compartilhadas com o calor da presença. Em momentos 100% online. Dias de mais acessibilidade. Menos poluição. Mais gratidão e compreensão. Dias que venham acompanhados por mudanças que nos permitam expandir nossa troca de influências onde quer que nos encontremos.
sendo sempre pioneiros no único lugar conhecido no espaço onde temos um abrigo acolhedor, coberto por indescritíveis e abundantes maravilhas. Nossa verdadeira casa. Passar pelas sombras da incerteza é parte crucial em nosso processo de amadurecimento. Dias difíceis passam. Nem mesmo o mais longo deles resiste ao tempo e suas mudanças. E é por isto que cada dia tem seu irredutível valor. São finitos para nos lembrar que a beleza da celebração, acima de tudo, está na compreensão de que nada substitui o que podemos sentir lá fora. O valor da vida e seu ineditismo, fortalecendo nossas relações e virtudes através de conexões verdadeiras, onde juntos possamos viver novos dias.